Olá pessoal, tudo bem? Nós recebemos em nossos estúdios o vereador André Moreira do PSOL. Durante a conversa, ele falou sobre a gestão do prefeito Lorenzo Pasolini, do Republicanos. Confere aí. Eu acho que a gente precisa explicar o que é o governo Pasolini. O governo Pasolini é o seguinte: chega ao poder um sujeito que não tem tradição política. Ele foi um deputado meteórico, saiu lá da condição de delegado, se torna deputado, num momento muito triste da nossa política, e ele embarca nisso, faz aqueles movimentos de ir invadir o hospital durante a pandemia da Covid, para dizer que as pessoas não estavam morreram 700 mil pessoas, e ele era um negacionista disso. Inclusive, é importante que a imprensa lembre disso, né? Porque hoje o Pasolini está muito manso desse ponto de vista, porque já não tem mais o bolsonarismo articulado, mas ele é isso, ele é desse caldeirão aí que gerou esses 4 anos de terror que nós vivemos no Brasil. E aí, o que acontece? Ele chega no poder com a cabeça de delegado no pior sentido disso. Ele não confia em ninguém. Ele não confia em ninguém. Ele não consegue sair da condição dele de delegado, que então é importante que o delegado esteja sempre com uma suspeita para que ele possa fazer as investigações. E na administração, ele simplesmente acabou com a administração porque ele retirou a memória da administração. Ele como não confiava em ninguém, ele fez um revogaço, eu não sei se vocês lembram disso, nos primeiros dias da gestão, ele tirou um monte de pessoas e ele não fez a transição necessária, porque a administração tem uma memória, e a memória está no servidor público. É bom que esteja no servidor público permanente, né, estável, que é aquele que concursado, mas às vezes está na mão dos servidores públicos que são ocupantes de cargos comissionados, e aí você precisa fazer uma transição. Buscar a memória, preparar um novo quadro para botar ali naquele lugar. Eu vou dar um exemplo. Na assistência social, algumas entidades conseguiram captar dinheiro federal para fazer suas ações sociais. Aí estava aí Vitória Down, APAI, Pestalozzi. Essas entidades ficaram 2 anos tentando que essas emendas federais fossem processadas, tramitassem dentro da Secretaria de Assistência Social. De repente, vai chegando o limite e essas entidades começaram a perder esse dinheiro, não poder usar esse dinheiro. Teve até um caso específico em que foi feita a entrega simbólica da chave de um carro, que a emenda foi perdida, então o carro não foi entregue. Então tem a foto da entrega da chave, mas o carro nunca chegou. Inclusive, uma das diretoras fala assim: hoje tem mães que ainda me cobram cadê o carro que a gente viu a entrega da chave. Então, essa incapacidade se deu porque foi desestruturada uma secretaria que tinha que dar conta disso. Quando a gente entrou e começou a fazer pressão, o que aconteceu foi que em 1 mês eles fizeram aquilo que não fizeram em 2 anos e conseguiram liberar as emendas. Esse mesmo modelo pode ser transportado para outras secretarias. Quer dizer, uma desconfiança enorme que o Pasolini tem sobre o servidor público. E ele é um servidor público, né? Ele faz aquela reforma da Previdência que todo mundo sabe que foi uma reforma criminosa, enganou não só os aposentados e as pensionistas, aposentados e pensionistas, mas enganou até os vereadores. Os vereadores dizem lá pra gente, às vezes até em público, que se eles soubessem o que estava na reforma, eles não fariam aquela reforma, não teriam votado aquela reforma.